Ahn, o que que a gente vai falar hoje? Sobre nossas funções, como criar funções no MATLAB e também um pouco sobre gráficos tridimensionais. É, deixa eu tampar aqui um pouquinho. Lá no primeiro dia eu disse para vocês que toda função tem o seu argumento. E o que seria esse argumento? As entradas, que você coloca lá entre parênteses na função. E também existem as saídas, que são as respostas, né, para a função. Como assim, né? O que que é isso? O que é argumento? Eu esqueci o que que é. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês, sei lá, seno de 90. O que que seria nosso argumento? O 90, porque é a nossa entrada. E a nossa saída, né, a nossa resposta é 1. Então, esse seria o nosso argumento e a nossa saída. Isso é importante porque está na hora da gente criar a nossa função. Então, para criar a nossa função, a gente tem que fazer um script, que eu ensinei para vocês ontem, né? Que é um editor mesmo do texto, que vai ler de maneira sequencial. E você tem como editar esse espaço, diferentemente do command window. E eu vou falar um pouquinho sobre a sintaxe, né, da função, como que você faz uma função, por meio do comando function. Por meio desse comando, aí você faz, entre colchetes, as suas saída, e recebe o nome da sua função. Sei lá, vou colocar teste. E as entradas. Ou seja, comando function para criar sua função, entre colchetes, a sua saída, tem que estar aqui do lado esquerdo, perto do function, igual teste, que é o nome da sua função. Pode ser qualquer nome aqui. É o nome da sua função. É o nome que você vai dar para sua função. E aqui é a entrada. É o que o usuário vai colocar, vai fornecer para sua função. Aí ele vai calcular automaticamente. E a função vai te dar as saídas. Você também pode ter várias saídas e várias entradas. Fazendo assim, ó. Entre colchetes. Aí você coloca saída 1, vírgula, saída 2. Depois eu vou fazer um exemplo, tá? Que vocês vão entender melhor isso aqui. Entrada 1, vírgula, entrada 2. Beleza, então é bem fácil, né? Colchetes. As saídas pode ter 3, 5, não sei. Depende do que você quer, depende do que a sua função calcula. Igual teste e as suas entradas, entre colchetes e separadas por vírgulas. Uma coisa importante de falar é que esse nome aqui que você vai dar para sua função, quando você for salvar o seu arquivo, quando você clicar aqui em Save e colocar o nome .m, que é a extensão do MATLAB, você precisa colocar o nome do seu arquivo com o mesmo nome da sua função. Então, esse arquivo aqui, obrigatoriamente, eu tenho que colocar teste, certo? Ou seja, o nome da sua função é o mesmo que tem que estar no diretório do seu editor aqui. Depois eu vou fazer um exemplo, vocês vão entender melhor. Aí eu vou falar agora sobre uma, uma utilidade, posso dizer assim, que é bem legal, bem útil de você colocar na sua função, que são comentários. Comentários explicando a sua função. E por que que isso aqui é legal de você colocar? É, Vamos supor que você foi lá na internet e baixou uma função que você precisava. Aí você vem aqui no Command Window e vai usar essa função que você baixou. Mas vamos supor que você quer entender o que que essa função faz, é, que tipo de entrada que você tem que pôr na sua função. Aí você vai ter um comando que eu vou ensinar daqui a pouco também, chamado help, que ele vai mostrar esses comentários que o editor colocou aqui. Ou seja, é, você escreve o comentário para que se outra pessoa quiser ver a sua função,
ela vai conseguir entender por meio desses comentários que você colocou. Eu vou mostrar para vocês um site de um professor que ele dá a disciplina de análise de sistemas dinâmicos e sistemas de controle. A gente usa muito o MATLAB nessa disciplina, nas duas, análise de sistemas dinâmicos e controle. Tudo a gente faz em MATLAB, praticamente. E ele fez algumas funções para controle clássico, funções úteis diversas para o MATLAB. Para o Octave também, pode rodar. Então, tem várias funções que vão te auxiliar na disciplina. Porque, assim, o MATLAB não tem todas, né? Então, o professor foi lá e fez a função dele. Aí você pode vir aqui e simplesmente baixar essa função e utilizar aqui no seu MATLAB. Eu vou pegar alguma aqui, sei lá. Tem várias, ó, de controlador PI, PID, vocês vão ver isso aqui tudo em controle. Então ajuda bastante, sabe? Tem várias aqui, OpenBold. Eu vou pegar, sei lá, ó, tem cálculo de zeta, cálculo de overshoot, vou pegar do overshoot. Aí você vem aqui, clica na função que o professor disponibilizou. Aí vai abrir e você baixa. Eu vou colocar aqui no mini curso, na pasta do mini curso mesmo. Vou salvar em .m. Baixei, né? E como que a gente vai utilizar aqui? A gente vai abrir aqui o diretório que eu salvei, que eu baixei o arquivo. Tá nessa pasta, então eu seleciono a pasta que eu baixei. Tá aqui, né? O calc de overshoot. Up. E agora vamos supor que você quer entender o que o professor fez nessa função. Você vem aqui, escreve help, que é a função que você vai entender o que o professor fez, os comentários que ele colocou. Você faz help, calc, up. Help. Salvou assim, eu acho, né? Putz, não salvou. Eu acho que eu tenho ela aqui no em SD também. Deixa eu ver aqui. Eu tenho ela aqui também. Será que vai aqui? Help, calc, up. Pronto, funcionou. Não sei por que não foi lá. Talvez porque eu já tinha baixado duas vezes, né? Não sei. Mas o que eu tenho que fazer? Colocar o diretório onde está a função que você baixou. Você pode ver aqui tudo que tem nesse diretório. Aí você vem aqui e escreve calc help, calc up. Que vai estar lá, retorna o valor da ultrapassagem para determinado valor de constante de amortecimento zeta. O valor percentual deve ser multiplicado por 100. Então, esse aqui é o comentário que o professor fez por meio disso aqui, por meio dessa porcentagem aqui. Ele colocou o comentário para você entender o que ele fez. Aí, vamos supor que, beleza, você entendeu por meio da mensagem. Mas você quer entender os cálculos que tem dentro dessa função, né? Os cálculos que ele fez para essa função. E tem um outro comando que o MATLAB disponibiliza, que é o type. Type de calc up. Aí aqui ele mostra, ó, os comentários feitos por ele. Aí mostra aqui toda a lógica que ele usou para fazer essa função. Por meio do laço if, né? Ele fez por meio disso aqui. Aí você pode estudar, né? Ver como que ele fez, tirar alguma dúvida. Então, é bem legal essas funções aqui do MATLAB. Também tem o doc, calc up, que ele abre uma nova janela. Deixa eu rodar aqui. Que ele fala os comentários. Tipo, ele não fica armazenado lá no command window. Ele abre uma nova janela para mostrar os comentários. Mesma coisa que o
help, só que ele só abre outra aba mesmo para explicar a mesma coisa. E esse help também pode ser usado para qualquer coisa no MATLAB. Tipo, você tem uma dúvida, sei lá da primeira aula de como faz plotagens em gráfico 2D. Vamos supor que você esqueceu como que faz uma plotagem em gráfico 2D. Aí você vem aqui, help, plot. Aí ele vai, olha só que legal, ele mostra tudo. Como que você faz um plot. Plot XY tá em inglês, né? Porque o MATLAB é um software em inglês. Mas ele dá toda a explicação aqui, ó. As cores das suas curvas, como coloca uma estrela, os tipos de linha sólida, ponto e vírgula, ponto e traço, tracejada. Então é bem legal esses comandos do MATLAB. Falado tudo isso, nós vamos para um exemplo de função. Acho que vocês lembram, né, que eu fiz esse exemplo no primeiro dia, que era fazer gráficos de tensões e correntes para variação do potenciômetro, dos valores ômicos aqui do potenciômetro. Né? O potenciômetro é uma resistência variável. Você tinha que calcular correntes e tensões para essa variação. E a gente pode transformar isso aqui numa função. E como que a gente faz isso? Eu vou tirar essa parte aqui. E eu vou fazer function as nossas saídas. A nossa saída aqui eu vou colocar as tensões. V1 e V2. Recebe. Como aqui o nosso nome já está gráficos, e o nome da minha função tem que ser igual ao que está salvo aqui em ponto .m, eu vou colocar gráficos também. Gráficos. Em função do potenciômetro, da resistência e da tensão da fonte. Certo? Feito isso, eu tenho que... Uma coisa importante para falar é que aqui nas entradas, esse V1 e V2 tem que já ter nos cálculos. Por exemplo, eu não posso colocar outro nome. Tipo V minúsculo 1, V minúsculo 2. Não. Eu tenho que colocar os mesmos que estão salvos aqui na linha de código. Beleza? Mas na hora que você for chamar esses valores aqui no Command Window, não precisa necessariamente você colocar V1 e V2. Depois eu mostro para vocês isso melhor. Mas, primeiramente, vocês precisam lembrar de colocar aqui as saídas com o mesmo nome que está salvo aqui. V1 e V2. Vamos colocar o comentário, né? Porque caso alguma pessoa pegue essa função, ela saiba o que a gente tem que fazer. Então, escrever o vetor potenciômetro em ohms, sei lá. A resistência. Colocar o valor, né, da resistência. A resistência em ohms. Vírgula. Tirar vírgula. E o valor da fonte de tensão, só. Em volts. Aí, beleza. A pessoa vai baixar essa função, vai dar um help gráficos e vai ler que ela tem que fazer isso para o código rodar. Se ela não declarar esses valores de PR e TF, não vai rodar simplesmente. Certo? Aí, basicamente isso. Vou salvar. Dar um run. Aí, ó, ele não vai rodar. Por quê? Porque eu não tenho os valores de PR e TF. Então, o que eu tenho que fazer? Vim aqui e colocar, declarar o vetor potenciômetro, como a gente viu lá no primeiro dia ainda, como declarar vetores. Vou colocar até 100 com um intervalo de 1 em 1, sei lá. Então, nosso vetor vai de 0 a 100 com intervalo de 1 em 1. Ponto e vírgula, porque eu não quero que fique mostrando aqui no Command Window.
Vou colocar o valor da nossa resistência. Sei lá, 100, 10. E o valor da nossa fonte, que vai ser, sei lá, 5 volts. Beleza. Declarei nossos valores. Aí eu venho aqui e coloco teste não, gráficos. Gráficos a partir desses valores que eu escrevi, de P, R e TF. Eu dou um Enter e ele vai automaticamente gerar pra gente. Vou esperar um pouco. Aí, ó, ele plotou pra gente por meio desse comando, por meio da função, né? Function, que eu coloquei aqui. Deixa eu ver o que mais posso falar sobre isso. Em vez da gente colocar para a pessoa ficar declarando aqui no comando window, a gente pode fazer isso de maneira automática também, por meio do comando input. Não sei se vocês lembram do input, ele solicita variáveis, vamos dizer assim. Ele pede que o usuário entre com alguns valores de variáveis. Então, vamos colocar aqui. Ou seja, a gente pega o P e vai pedir o input desse valor. A gente coloca uma frasezinha. Digite o valor do vetor potenciômetro. A gente faz a mesma coisa para os outros. Pro R, input, digite o valor da resistência. Igual. Também para nossa atenção na fonte. Input. É, digite o valor da tensão. Ou seja, quando a gente rodar o nosso script, ele já vai pedir esses valores. Vai pedir que o usuário entre com esses valores. Existe o valor do potenciômetro. É um vetor, né? Como eu disse, 5 agora até, sei lá, 100. Resistência, 10. Pressão, 5. Então, entra. E ele já calcula pra gente. Beleza? Certo? Não sei se vocês entenderam. É importante também falar. É que eu falei que eu ia explicar agora, né? Eu falei que esse V1 tem que ser igual ao que está declarado aqui na nossa linha de código. E quando a gente quiser saber o valor de V1, a gente não precisa vir aqui e colocar V1, V2, recebe gráficos, ERTF. A gente não precisa vir aqui e falar isso. A gente pode, sei lá, colocar outra variável. Vou mostrar para vocês que vai dar certo do mesmo jeito. Colocar XY. Vem aqui, dou um Enter. Eu vou tirar isso aqui, porque senão vai ficar enchendo o saco. Vou comentar rapidão. Aqui. Beleza. Aqui, ó, ele vai dar os valores de X, que são o quê? Todos os valores para V1. Todos os valores que o V1 pode ter, vai estar nesses valores aqui de X. E todos os valores do V2 vão estar aqui na variável Y. Aí vamos, sei lá, supor que eu só quero os valores de, sei lá, V1. Eu também posso conseguir só os valores de V1.
Eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês, que é o histórico do MATLAB também. Pelo cursor aqui do seu teclado, você pode colocar para cima, ele vai te dar o seu histórico. A gente vai utilizar aqui para ser mais rápido. Vamos supor que eu só quero que coloque os valores de V1. Eu venho aqui e coloco só o a primeira posição. Aqui dou Enter. Ele vai dar só os valores de X. Ele não imprimiu os valores de Y aqui. Certo? Então, só para reforçar, V1 e V2 aqui no código, mesmo nome. Se eu quiser aqui chamar eles no command window, não precisam estar com o mesmo nome. Agora a gente vai fazer alguns exemplos bem simples mesmo, só para vocês entenderem como que faz algumas funções. Vocês podem achar que vai ser meio besta, mas só pra gente treinar mesmo. Vou dar um clear aqui. Tomar uma água. Então, eu vou fazer alguns exemplos de funções. Criei um novo script, porque é aqui que a gente vai fazer as nossas funções. Vamos fazer uma função que some. Soma, função, soma. O que essa função soma vai fazer? Vamos colocar um comentário, caso alguma pessoa queira ver depois essa função, ou até para nós mesmos, né? A gente não lembra de tudo sempre. Então é sempre legal ficar colocando esses comentários para a gente lembrar depois. Sei lá, retorna a soma de num1 e no 2. E num 2. Certo? Aí vamos fazer a nossa sintaxe da função function, que vai ser o resultado, que eu vou fazer só para uma variável, e depois eu faço para duas ou mais. Vai receber a soma de num1, vírgula num 2. Então, essa função vai nos dar o resultado da soma de num1 com num 2. A gente vem aqui e escreve o comando. Resultado, né? Porque eu falei que tem que ter o mesmo nome. Recebe num1. Faz a nossa lógica, né? Nossa lógica aqui é a soma. Num 2. Ponto e vírgula. Feito isso, eu tenho que salvar nossa função. Salvar aqui na pasta minicurso. Eu coloquei soma, né? Coloquei soma.m, porque é o nome da nossa função que eu coloquei aqui. Só vem ponto .m. Vou dar um help aqui, soma. Deu help para uma função mesmo que existe chamada soma. Mas enfim, eu posso fazer a soma de, sei lá. Acho que não dei run, né? Tá. Soma de 3 mais 3 com 2. Ixi. Ah, vocês não viram isso, né? Não estão espertos. Estava testando vocês. Aqui tem que ter parênteses, tá? Não pode errar isso. Aí aqui ele não vai rodar porque eu não coloquei os números, né? De no 1 e no 2. Aí, ó, ele agora deu certo. Help soma, função soma, retorna a soma de num 1 e num 2. Então, lembrando, parênteses, ou colchetes, e parênteses aqui, senão ele não vai rodar. Aí, vamos supor aqui que eu quero fazer a soma de 2 com 3. Ele vai dar diretamente aqui. Então, depois você pode fazer uma função mais complexa, igual o que tem lá em controle, que ele faz a soma, tipo, ele faz a função automática com os dados que você tem.
Então, isso vai ser muito útil para vocês nessas duas matérias, bem útil mesmo. E quando vocês chegarem lá, vocês vão ver. Vocês já vão baixar aquelas funções, vão aprender elas e vai ser sucesso. A gente também pode fazer soma de pontos flutuantes, sei lá, 2,5 com 2,5. Também reconhece. 5. E foi isso, o nosso primeiro exemplinho, só para ilustrar para vocês. Vamos fazer outra. Um exemplo com mais de uma variável. Vamos fazer um exemplo 2. Função sei lá, adição, subtração, multiplicação e divisão entre dois números. Então, o que essa função vai fazer? Vai retornar para a gente. Retorna a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão entre num 1 e num 2. Certo. Então, vamos lá para a nossa sintaxe. A mesma coisa que eu fiz aqui. A única coisa que vai mudar é que nós temos mais de um resultado, né? No caso, é a soma, multiplicação, divisão. Então, nós vamos fazer function, colchetes. Sei lá, nosso resultado vai ser a soma, nosso resultado vai ser a subtração, nosso resultado vai ser a multiplicação e também a divisão. Recebe, aí a gente tem que colocar, vamos colocar, sei lá, esse nome aqui mesmo. Esse vai ser o nome da nossa função, esse vai ser o nome. E entre parênteses, a gente coloca nossos dados de entrada, que vai ser o num 1 e num 2. Aí, depois disso, que a gente definiu nossa função, nós vamos para a lógica, que vai ser a soma, vai ser num 1 mais num 2. Não vou pôr ponto e vírgula. Subtração, né? Tem que sempre tentar para o nome ser igual. Subtração. Recebe num 1 menos num 2. Não vou pôr ponto e vírgula, não. Eu quero que eles apareçam depois. Se eu colocar o ponto e vírgula, eles não vão aparecer. Aí eu coloco multiplicação. Sei lá, num 1 vezes num 2. E também a divisão. Que vai ser num 1 sobre num 2. Beleza? Fizemos isso. Agora a gente vai e salva. A gente tem que salvar com esse nome aqui. Aqui, salva. Ponto M. Salvei. Então tá pronta a nossa função. Vou dar aqui um help e o nome da nossa função. Retorna a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão entre num 1 e num 2. Então a gente vem aqui e faz de, sei lá, 2 com 3. Ele vai dar todas as respostas aqui pra gente. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão entre esses dois dados que a gente colocou aqui. E como eu disse antes, você também pode fazer desse jeito direto, sabe? Você pode colocar aqui Cadê? Você pode fazer a função 2 e 3, ou então você pode colocar o input para perguntar automaticamente para a pessoa
os dados dela. Então é isso, gente. É só para ensinar mesmo vocês como que faz uma função. É bem importante esse comando, porque como eu disse, deixa eu mostrar mais algumas coisas aqui. O MATLAB não tem tudo, então o professor fez bastante coisa aqui. Não sei se vocês lembram lá no primeiro dia também, que a gente teve um exemplo de calcular, de transformar um número de retangular para polar. E essa conversão de retangular para polar ou vice-versa é bem utilizado lá em circuitos. E assim, fazendo a mão aquilo é um suicídio, porque é muito grande, gasta muito tempo. Aí eu tenho que usar uma calculadora ou você pode usar o MATLAB. E o professor aqui até fez, porque o MATLAB não tem a função, né, de transformação direta de retangular para polar. Então a gente tinha que ficar escrevendo o ângulo, o módulo. Lembra que eu coloquei o ângulo do nosso número complexo e a gente tinha que colocar também um módulo por meio do comando ABS. Então, se a gente baixar esses comandos aqui que o professor fez, é só colocar direto. Tipo, a gente coloca lá hat to polar, aí entre parênteses o nosso número imaginário. E ele vai calcular automaticamente pra gente. Então, essa é a importância das funções, são muito úteis. E eu aconselho bastante vocês, quando vocês forem fazer a disciplina de controle e automação, vir aqui e baixar essas que o professor fez. São muito úteis. Então é isso, gente. Essa foi a parte de funções. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Está tudo certo? Tem alguns exemplos lá na apostila. Vocês podem tentar resolver. Se vocês não conseguirem, manda uma mensagem para mim, que eu tento ajudar vocês. E é isso. Vou passar minha palavra para a Ianca. Ela vai ensinar vocês um pouco de gráfico 3D. Boa noite aí, galera. Vamos começar aqui, então, a dar uma olhadinha nos gráficos. Vocês estão vendo a minha tela aí já, né? Vamos falar um pouco, então, sobre os gráficos tridimensionais e os contornos, né? No MATLAB, a gente plota gráficos tridimensionais, os contornos deles, através de alguns comandos, né? Comandos de plotagem mesmo. Vou falar um pouquinho para vocês dos mais usados, que são esses 4 primeiros aqui, e o Mesh. Então, plot 3 traça um gráfico linear, comando plot 3. Comando fill 3 desenha sólidos. O comando comet, ele traça gráficos 2D animado com uma trajetória de cometa. Comet 3 traça gráficos 3D animados com trajetória de cometa. E o Mesh, que é outro que a gente vai falar um pouco, traça uma superfície numa malha 3D. Os outros comandos aqui você também pode usar. Para falar a verdade, o que a gente mais usa é plot e mesh. O surf também, né, algumas pessoas usam, mas eu particularmente prefiro o mesh. Os outros, vocês podem dar uma olhada e testando também. Eu vou mostrar aqui para vocês, a base é a mesma. Mas aqui, ó, ele fala comandos como plot 3, fill 3 e comet 3 apresentam a característica de plotar vetores, como apresentados em gráficos bidimensionais, com adição apenas de um terceiro eixo. Então, ele vai pegar um gráfico que é bidimensional e transformar em tridimensional. Vamos dar uma olhadinha, porque falando não adianta nada, na prática é melhor. Então, eu vou declarar uma variável aqui, um vetor, t. Digamos que esse vetor vai de menos π, um passo de π sobre 500, perdão. E ele termina no valor de π. Menos π é π, com um passo de π sobre 500. Beleza. Declarei meu vetor. Quero fazer um gráfico. Então, no eixo y, eu quero que esse vetor varie em função do seno dessa função. Mesma coisa por x. Eixo x, eu quero que ele varie em função do cosseno desse vetor. E nosso eixo z, a gente vai usar o comando linspace.
O que é o nosso comando linspace? Vou dar um help aqui. A Thaís mostrou. O help é um comando muito que a gente usa bastante. Deixa eu dar um clear no CLC aqui. A gente usa bastante para... Às vezes a gente trabalha com o comando, mas ele tem tanta utilidade, tantas formas de você escrever, que se você dá um help, às vezes você descobre um jeito novo de usar. Então, como que funciona aqui? A gente vai usar ele com três argumentos, vamos por assim. Então, eu procurei aqui, ó, help linspace x1, x2, n, gera n pontos entre x1 e x2. Para n igual a 1, ele vai retornar apenas x2. Então, quando você não coloca o n, ele vai considerar aqui 100 pontos entre x1 e x2. Então, eu vou criar aqui um linspace de 3 e 1001. Então, são n pontos, o nosso n aqui é 1001, entre x1 e x2. De 3 a 3 com 1000 pontos. É como se você queria criar também um vetor de zeros. É um vetor de 3. São 1001 pontos com o número 3. É basicamente isso. Então, eu quero que eles apresentem tudo para mim numa mesma figura. Eu não lembro se a gente comentou com vocês, mas vou comentar de novo se não tiver comentado. Se já tiver se não tiver falado, a gente vai ver agora. Tem o comando subplot. A gente viu o plot, né? O subplot, o que ele faz? Numa mesma figura, ele te dá vários gráficos. Vocês vão enxergar melhor na hora que eu rodar. Como que funciona o comando subplot? Você vai falar o número de linhas e colunas, como se ele te mostrasse uma matriz de gráficos, né? Então, eu quero um gráfico de 2 linhas, 2 colunas. E aqui eu vou definir a primeira imagem, como se fosse a posição 1 dessa matriz de gráficos, por assim, né? Então, na primeira posição, eu quero que ele plote XY. A gente já viu o comando plot, mas vamos dar vamos rever ele aqui. Por que eu vou usar ele? Porque, lembra, o nosso plot 3 aqui, nosso comando plot 3, ele traça um gráfico linear 3D, né? Então, eu vou mostrar para vocês verem a diferença entre eles. Então, subplot 2, 2, né? Na posição 2. Então, já usei a posição 1, agora eu vou usar a posição 2. Um plot 3. Agora eu quero ele com uma visualização 3D. Então, eu quero que ele plote X, Y e Z. Subplot. Agora a posição 3. Aqui eu vou pedir para ele também fazer uma animação, né? Então, vamos usar o fio 3. X, Y, Z. E aqui eu defino a cor. O que é o comando fio? Ele vai desenhar um sólido. Então, ele vai pegar... O que a gente vai enxergar? Depois vocês vão enxergar e vai ficar muito mais claro isso. Mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse nosso plot 3 e ele vai preencher a figura. Por exemplo, se der um círculo, vai ser um círculo preenchido, um círculo com cor. E aqui eu defino a cor. Beleza. Ele vai preencher, então, o contorno do nosso gráfico que a gente vai ter obtido por plot 3. Subplot 2, 2, 3, agora sim. Na posição 3 eu quero usar o comando comet. XY. O que era nosso comando comet? Traçar um gráfico 2D animado com uma trajetória de cometa. Então, eu quero que ele trace X e Y de uma forma animada, né? Em movimento. E por último, subplot, 2, 2, posição 4. Vai ser o comet 3, X, Y, Z. Então, deixa eu baixar aqui. O que eu estou fazendo? Eu declarei, então, um vetor. Eu peguei esse vetor e falei, eu quero que o eixo X receba o seno, e esse seno vai variar dentro dos valores desse vetor. X, cosseno, variando dentro dos valores desse mesmo vetor.
quero que o meu Z seja um vetor de 3 com 1001 pontos. Basicamente foi isso que a gente falou aqui. Então, eu vou criar uma imagem só com 4 posições. Então, 2 linhas, 2 colunas. Na primeira posição, eu quero plot de x, y, x por y. Na segunda posição, eu quero o plot 3 de x, y. E aí, eu quero que esse plot 3 seja preenchido com uma cor. Então, aqui eu vou criar o contorno e aqui eu vou preencher com cor esse contorno. Subplot... Esse link tá aqui. Subplot na posição 3, eu quero o comet de XY. E na posição 4, eu quero esse comet numa imagem 3D. Vamos lá rodar. Substituir aqui. Ah, não posso substituir ele. Não aceita. Vou chamar aqui de 2. Beleza. Ó, o que a gente enxerga aqui, né? Quer dizer que a gente acompanha aqui com o código. Então, na posição 1, eu só plotei, igual a gente fez ontem, um gráfico 2D normal de x e y. Função seno, cosseno, formando aí que seria quase uma elipse, né? Na imagem 2, eu pedi para ele plotar, né, em 3D, x, y e z. Então, o comando plot 3 criou essa linha azul, preta, aqui, né, em volta. E o comando fill 3 preencheu com essa cor verde água aqui dentro. O comando comet está sendo rodado aqui ainda, você vê que ele é meio lento, acho que por causa do meu computador mesmo. Então, ele está desenhando um gráfico 2D com uma trajetória de cometa de x e y. A gente vai esperar um pouquinho. Desculpem, gente, a lentidão é que o computador está sofrendo. Mas ele vai terminar de plotar aqui e aí ele vai começar o subplot do 4. Vocês vão ver que é a mesma imagem do comando plot, com a diferença de que ela é feita de uma maneira animada em função de um cometa, né? Um traço do cometa. Tá acabando já. No outro eu não vou nem esperar mostrar tudo, porque vai ser basicamente esse aqui, só que numa visualização 3D, da mesma forma que a gente fez daqui do plot para o plot 3, a gente faz do comet para o comet 3. Ele finalizou e não quis mostrar o comet 3. Vou tentar rodar ele aqui no command window para vocês. Ah, rodou. Demora mesmo. Mas ele vai fazer a mesma imagem e vai fechar aqui em 3D. É basicamente isso. Depois eu mando um print para vocês verem como fica. Eu fechei, ele deu erro, porque eu não esperei ele terminar de construir a imagem. E aí, outro comando que eu queria mostrar para vocês é o mesh. Eu vou mostrar usando a exemplificação do nosso projeto de pesquisa do PET, que eu e a Thaís fazemos parte. É um pouco complexo de explicar, mas basicamente vocês têm que entender que a gente está montando, estudando compensação. Paralelo, série. Vocês vão entender mais para frente. O importante é vocês entenderem o quê? Um comando legal de vocês saberem utilizar é o mesh grid. O que o mesh grid faz? Eu declaro aqui duas variáveis, no nosso caso é indutor 1 e indutor 2, L1 e L2, então no primário e no secundário, porque a gente está mexendo quase como se fosse um transformador. Vou mostrar a imagem para vocês depois, vocês vão entender melhor. E aí eu uso o comando mesh grid para fazer uma matriz, e aí eu quero que esses L1 e L2 variem de 0.01 e na menos 6, com o mesmo passo de 0.01 e na menos 6, e chegue até o valor de 10 e na menos 6. Micro, né? Então, de 0.01 micro, com um passo de 0.01 micro, chegando até 10 micro.
Aqui temos outras variáveis que a gente precisa para a nossa compensação. Então, a indutância mútua, você vê que ela depende de L1 e L2. Então, primeiro eu crio esse vetor com esse comando meshGrid. Depois eu venho aqui e posso utilizar L1 e L2 separadamente aqui, ó. Posso até usar, ó. R1 depende apenas de L1. R2 depende apenas de L2. Para poder encontrar esses valores aqui. Esses valores a gente fez todo um estudo para poder chegar nessas equações e tudo mais. Aqui temos valores que já são pré-definidos para o nosso projeto. Então, tipo, tensão na carga, L de load, né? Tensão na carga eu queria que fosse 3,6 volts, uma potência de 1 watt, e assim por diante. Aqui eu tenho a nossa frequência de ressonância, capacitor 2, capacitor 1, rendimento. Então, a gente fez todo um estudo teórico antes para chegar nessas equações para poder depois aplicar aqui. Então, a gente usa esse meshGrid para obter valores. Ah, Ianca, como você chegou nesse valor inicial, final e esse passo? Isso aqui é graças ao nosso orientador, né? O professor Rubem, nosso tutor. Ele tem experiência, então ele já sabe mais ou menos um range aí, um espaço de valores que seja bom para a gente testar e obter e descobrir qual é o valor ótimo para a gente. E aí, o que a gente vai usar para plotar? Eu quero, basicamente aqui nesse começo do código, eu quero que me mostre um gráfico do rendimento em função dos valores de L1 e L2. Então, eu preciso saber qual vai ser a indutância de primário e secundário, que vai me entregar um valor de rendimento otimizado, o melhor rendimento possível. Então, eu uso as equações e esses valores grandes, são muitos valores de L1 e L2 que vão ser testados aqui, né? Então, esses N valores de L1 e L2, e aí eu quero que plote isso numa imagem para que eu possa visualizar esse ponto otimizado, né? Então, eu utilizo o comando mesh. Aqui, ó, que é o comando mesh. O comando mesh traça uma superfície numa malha 3D. Então, eu vim aqui pedir mesh, X, no eixo X L1, eixo Y L2 e eixo Z, o nosso rendimento. Eu dei um label, que a gente viu ontem, né? X label, Y label, Z label. E vou rodar aqui para vocês darem uma olhada. E aí ele me retorna essa figura. O que a gente vê aqui? A gente vê um gráfico 3D, onde nosso eixo X é L1, eixo Y L2 e o nosso eixo Z, o rendimento. O que esse gráfico me diz? Ele tem a cor, né? Vamos começar por aí. Cores frias, rendimento baixo. Então, cores frias me entregam um valor de Z muito baixo. Cores quentes, um valor melhor, né? Mais próximo ao ápice, ao auge aqui, que seria o nosso rendimento de 100%. Se eu vir aqui, eu consigo alterar a cor do nosso gráfico. Então, você pode usar aqui a Color Map, Parula. O Jet é o mais utilizado, que ele dá cores mais expressivas, né? O Parula é mais... Mas a cor aqui, você que escolhe, é da sua preferência. É importante você entender o que a cor está te dizendo, né? Que no nosso caso, mesma coisa aqui, só que ele mais intensificado. Cores frias, valores baixos, cores quentes, valores altos. Vou fechar aqui. Outra coisa interessante, se você vier aqui, ó, Rotate 3D, você consegue girar esse gráfico. Vai ser lento, porque o computador não está ajudando. Mas, ó, eu consigo deixar ele praticamente em 2D aqui, ó. Estou enxergando o meu gráfico de cima. Consigo ver, então, aqui, ó, cores mais frias. Eu enxergo L1, L2. E cores mais frias e cores mais quentes. Então, aqui significa que o meu máximo rendimento está próximo aqui. E aqui, o rendimento um valor menor. Se eu clico nessa opção aqui, ó, Data Cursor, eu consigo obter os valores mesmo. Então, eixo X é o L1, eixo Y é L2 e Z, nosso valor de rendimento. Então, aqui, ó, nesse ponto, com esses valores de L1 e L2, eu tenho 0,7, 70% de rendimento. Se eu chego aqui num valor mais quente, numa cor mais quente, 94% de rendimento. Então, eu estou mais próximo de valores maiores, ó. Quanto mais próximo da cor quente, maiores são os valores que eu consigo obter. Você pode fazer isso também com um gráfico
na posição aqui, mais na diagonal, né? Que é o que ele deu pra gente. Aqui, ó, consigo mexer esse valor, ó, chega no mais frio. O ruim daquela forma é que você perde esse declive, né? Você viu que a gente não estava enxergando essa parte azulada. São valores péssimos de rendimento, 55%. Uma coisa que a gente não consegue trabalhar. Ó, 38% não serve pra gente. Mas ali é uma forma de visualizar. Tem gente que prefere visualizar ele assim mesmo em 3D, eu particularmente prefiro. Mas tem gente que gosta de olhar ele por cima, que acaba excluindo esses valores muito baixos também, né? Nem aparece pra gente. Então aqui eu já consigo ter uma ideia, mais ou menos, de quais valores de L1 e L2 eu posso utilizar. Se eu usar aqui, ó, eu estou usando a seta do meu teclado, eu consigo andar de forma mais sutil, pegar valores mais específicos. É basicamente isso que a gente consegue mexer nas figuras. Não tem muita coisa além disso que vocês vão utilizar, não. Uma coisa interessante aqui que eu vou mostrar para vocês eu falei, né, para vocês que isso aqui é todo um código para rodar nosso programa, né, da pesquisa. Se eu rodar esse código aqui, eu vou rodar ele. Então, eu salvei aqui todos os valores dessas variáveis que eu declarei, R1, R2, RL, C1, C2, N, tá tudo guardado aqui no nosso workspace, né, que a gente viu também com a Thaís. Se eu abrir o Simulink aqui, ó, Home, eu clico aqui em Simulink, ele vai abrir o Simulink pra gente. Eu já deixei aberto. Você vai simplesmente aqui, ó, Blank Models, começar do zero. Mas eu já deixei o nosso protótipozinho aqui aberto. Esse aqui é o Simulink. O Simulink ele é integrado com o MATLAB. Por que eu estou mostrando para vocês o Simulink agora? O Simulink ele é uma ferramenta muito importante porque eles são integrados mesmo. O MATLAB e o Simulink eles conversam um com o outro, tanto que vocês veem que para acessar o Simulink eu posso acessar ele através do MATLAB. Então o que eu fiz aqui? Eu montei a topologia que eu queria estudar. Isso aqui vocês vão ver. O PET vai dar um mini curso de Simulink. Não demora muito, não costuma demorar muito, não. Eu não tenho a data exata para vocês, mas geralmente a gente faz o MATLAB e o Simulink um seguido do outro, porque eles são. É uma continuação, né? Para você entender o Simulink, é legal você saber o MATLAB. E se você sabe o MATLAB, é interessantíssimo você saber o Simulink. Vocês vão usar bastante, igual a Thais falou, disciplina de ASD, digitais, que o professor Cristiano também ele usa bastante, eletrônica de potência. Vocês montam tudo aqui. Aqui tem ferramentas para elétrica, para hidráulica, para várias coisas. E é bem completo, principalmente na nossa área. Então aqui eu montei, né, uma topologia, tem uma fonte, e essa topologia aqui é SP, né, série, capacitor em série no primário e em paralelo no secundário. Isso aqui é uma bobina, né, duas bobinas, na verdade, que estão transferindo potência de forma sem fio, transferência wireless de potência. Se eu abro aqui, é que eu já rodei a primeira vez, por isso que está aparecendo esses valores. Mas se eu abro aqui, eu consigo colocar aqui em C1. Tá vendo que ao invés de pôr um valor, igual eu colocaria aqui, ó, na fonte, eu coloquei o valor, ó, frequência, um valor, por escrito. Aqui eu consigo colocar simplesmente o nome da variável. Então, C1nmax. Se você entrar aqui, ó, no MATLAB, e procurar, ó, você vai ver que C1nmax tem um valor guardado aqui na minha workspace. C1nmax vale 1.4694 e na menos 11. Se eu coloco, então, que C1 recebe uma capacitância de C1nmax, ele vai puxar do MATLAB esse valor. Ou seja, eu não preciso ficar digitando 1.4 e na menos 11. Simplesmente coloco a minha variável aqui, dou OK, rodo o meu programa, ele vai compilar, rodou e pronto. Ele vai me dar para esses valores de C1, C2, ó, todos aqui referenciados lá no MATLAB. Tirando a resistência que a gente utilizou o valor dela aqui mesmo, que a gente estava fazendo testes. Mas, ó, indutância mútua, R1, L1, R2, L2, mútua máxima. Então, ele vai puxar todos os valores que eu salvei aqui na minha workspace, rodando o meu programa, e vai rodar aqui numa simulação. Então, aqui, ó, eu consigo saber o valor da corrente secundária, potência no secundária lá que eu tinha falado, que eu queria que o valor fosse de 1 watt. É de 1 watt.
consegui um rendimento muito bom, ó, 94, praticamente 94%. A tensão no secundário que eu queria também, ó, 3,6 volts. Consigo abrir aqui também esse gráfico, né, da potência primária. Então, assim, eles são muito integrados e eu consigo visualizar o que eu vi lá naquele mesh, no nosso comando mesh, para o L1 e L2, eu consigo visualizar aqui, ó, o valor prático mesmo, 93% de rendimento. O que eu tinha para passar para vocês hoje era basicamente isso.